Um exercício para a gente entender como que, no meio de tantas teorias, de tantas visões fantasiosas, a gente consegue encontrar a verdade. Nós vivemos numa formação positivista e temos uma ideia de que existe um progresso na história, né? Que a história sempre evolui no sentido do progresso. E quando a gente vai estudar a própria história do Egito, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que, por exemplo, nos períodos intermediários, o Egito se fragmentou, entrou em guerra, conflitos, ele perdeu o conhecimento. Quando a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, imagina quanto conhecimento humano ancestral a gente perdeu. Então, na verdade, a história ela não é progressiva, ela é cíclica. Às vezes nós temos fases de destruição, de recomeço, de vai e volta. E aí, resumindo, como que evoluiu o Antigo Egito? Então, aqui nós temos o período do Paleolítico, 700 mil a 7 mil anos antes do presente. Nós temos aqui o período Neolítico, que foi uma neolitização tardia, um período curto que evoluiu muito rápido para um período pré-dinástico. No Baixo Egito nós temos aqui o complexo Madi, no Alto Egito a cultura badariana, a cultura de Nakada I, Nakada II, depois a de Nakada III no período pré-dinástico. Repare que esse mapa nós temos aqui o Alto Egito, o Baixo Egito, a Núbia, nós temos o Sinai, a Palestina e a Líbia. Tudo isso foi território egípcio durante o auge do Império Egípcio. E aí o período dinástico, né? O Egito dinástico, que é o Egito que todos nós conhecemos, o Egito que, enfim, que maravilha o mundo, que faz a gente cair de queixo pelas coisas que eles fizeram. Então ele surge há 3.100 anos antes da Era Comum, ou seja, 5.100 anos atrás. Depois nós temos o Antigo Reinado, que é a fase da construção das pirâmides. Nós temos o primeiro período intermediário, o Médio Reinado, que é quando surge a literatura clássica egípcia, a escrita egípcia entra numa fase de maturidade, gramaticalmente, em todos os sentidos. Nós temos aqui o segundo período intermediário, que é o que conclui aqui essa fase. O Novo Reinado, que é o auge do Egito, que é todos aqueles faraós famosos lá, Tutankhamon, Akhenaton, Ramsés, Hatshepsut, enfim, os faraós mais conhecidos são do Novo Reinado. Terceiro período intermediário, que o Egito volta a se fragmentar, e o período tardio, que são os últimos faraós nativos que a gente tem. Aí Alexandre o Grande vem, conquista o Egito, liberta o Egito dos persas, e aí Alexandre o Grande se torna faraó e tem início aqui o período greco-romano. Primeiro uma dinastia macedônica, depois uma dinastia grega, e por último os romanos derrotam Cleópatra e aí passam a controlar o Egito. E aí o Egito ele mantém sua cultura até a imposição do cristianismo, que aí, quando se impõe o cristianismo, todos os cultos egípcios e a cultura egípcia ela é proibida de ser ensinada, e o Egito deixa de ser o Egito faraônico, e aí ele se torna um Egito cristão, que depois vai deixar de ser cristão quando os muçulmanos conquistarem o Egito. Bom, vamos lá para as hipóteses sobre as origens do Antigo Egito. Alienígenas. Por que essa hipótese ela é inviável? Primeiro que a cosmologia ela nos explica o seguinte: para um extraterrestre viajar para cá, as estrelas mais próximas estão a centenas de anos-luz da Terra. Então você teria que viajar mais de 100 anos na velocidade da luz, considerando que na velocidade da luz a matéria se decompõe. Então, em termos físicos, por enquanto não temos tecnologia para uma viagem tão grande. Poderia até ter um desdobramento no espaço-tempo, um buraco de minhoca, alguma coisa assim, para o alienígena chegar aqui. Mas aí os cosmólogos perguntam: para que os extraterrestres cruzariam a galáxia para vir empilhar pedra no Egito? Então não faz muito sentido. Além do que é uma teoria racista. Por que ela é uma teoria racista? Porque eles sempre dizem, quem construiu as pirâmides foram extraterrestres, quem construiu Machu Picchu foram extraterrestres, mas ninguém fala que o Coliseu ou o Parthenon que ficam na Europa foi obra de extraterrestre. Sempre o branco é capaz, o negro e o índio nunca é capaz. A teoria dos espíritas. Bom, dos exilados de Capela. Não tem como eu detalhar aqui, mas na arqueoastronomia egípcia a gente nunca vê referências a Capela, então não tem nada de especial. Os egípcios cultuavam a constelação de Órion, a estrela Sírios,
mas não existe algo que indique que os egípcios vieram de Capela. Então fica uma questão de crença. Até porque, se é a reencarnação, os egípcios não eram reencarnacionistas, eles acreditavam no paraíso e não na reencarnação. A crença na reencarnação, ela vai surgir no Egito só no período grego, no período romano, e o hermetismo é um exemplo disso. Atlântida. Bom, Atlântida ainda não foi achada. Significa que a Atlântida não existiu? Não, ela não foi achada, ela pode ter existido ou não. Era como Troia. Enquanto Troia não foi achada, Troia era uma lenda. Um dia acharam Troia. Podem achar Atlântida? Podem. Mas e se nunca acharem? Pode ser que ela nunca tenha existido. Então a gente não pode afirmar. Ocultistas. Tem várias visões aí sobre o ocultismo, que nem eu falei para vocês, mas essa versão da Blavatsky, a cronologia dela não bate com a evolução geológica da Terra, com as mudanças climáticas, né? Então, o que acontece? Se a gente falar de uma civilização com 20, 30 mil anos, o que a gente tem? O que a arqueologia achou? A arqueologia achou homens das cavernas, homens pré-históricos, homens que faziam aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. Nós não temos indício nenhum de que haja uma civilização complexa antes dos egípcios e dos sumérios. Então, como que a gente pode afirmar que existia uma Atlântida baseado num texto apenas do Platão? Ou em canalizações mediúnicas? Enquanto não se tiver uma materialidade, a gente não pode afirmar nada sobre a Atlântida. Bom, a Bíblia não tem base histórica, sua cronologia, porque pela Bíblia a gente não consegue explicar os dinossauros, porque segundo a Bíblia a Terra tem 5.000 e tantos anos. Né? E para a cronologia egípcia ela estoura a Bíblia de longe. Então não dá para a gente dizer que os egípcios são herdeiros de Mizraim, que são herdeiros de Cã, que são herdeiros de Noé. A história que os egípcios contaram, né, o próprio Maneto conta a história mítica, também não bate com a arqueologia. Na verdade, é como eu falei para vocês, o Maneto ele colocou toda aquela história mitológica dos reis, deuses ali, muito mais com o objetivo de fazer um sincretismo com os deuses gregos, com a teogonia de Hesíodo, com a Ilíada e Odisseia de Homero, do que propriamente para contar uma história tal qual os egípcios conheciam. Então já é um período bem tardio que Maneto escreveu. Petrie, que tem aquele paradigma que os egípcios vieram dos sumérios. Bom, o Petrie está contaminado pelo difusionismo cultural, né, pelo evolucionismo, todas aquelas visões do século XIX. Isso tudo hoje em dia está superado. Então a única teoria que se encaixa para explicar o Antigo Egito, e eu coloquei aqui para vocês todas as provas que foram as escavações arqueológicas encontradas, é que os egípcios são uma criação deles mesmos. Cada coisa que os egípcios criaram, então vocês viram ali uma máscara funerária, a iconografia, a arte, a técnica de pescar, a técnica de caçar, todas essas coisas foram processos evolutivos de longo prazo. Então eles criavam alguma coisa, aquilo demorava 100, 200, 300, 400, 500 anos, ia sofrendo aprimoramentos até chegar aonde chegou. Então os egípcios são criadores de si mesmos. Não são extraterrestres, não são atlantes, não são sumérios. Os egípcios sempre vão ser egípcios. Então, conclusão. O Antigo Egito ele emerge como uma civilização africana. Com a conquista do Baixo Egito, ele se torna também mediterrâneo, e também asiático, e também com conexão com o mundo europeu. A conquista do Baixo Egito deixa o Egito de ser uma coisa provinciana para ser uma coisa muito mais, entre aspas, global. Paleolítico reunia caçadores, coletores, pescadores. No Neolítico, agricultura e domesticação de animais. Na cultura badariana, nós já temos a sofisticação e a estratificação social. Na cultura Nakada, as bases para o surgimento do Estado. Na dinastia Zero, Nakada 3, o surgimento do Estado faraônico. Na dinastia 1, que a gente chama a época Tinita, o regime faraônico se consolida. E aí, finalmente, nós temos a base para um regime que durou aí 3.000 anos, né, o regime faraônico. E aqui nós temos a estátua do rei Narmer, o primeiro faraó do Egito, e aqui nós temos a imagem de uma representação moderna do que seria o rei Narmer conquistando o Baixo Egito, com aquela famosa cena que eu mostrei para vocês, dele com a clava na mão, dominando as forças do caos. Espero que vocês tenham saído aqui como defensores da visão científica, porque realmente é muito difícil, a gente ter que o tempo inteiro enfrentar o obscurantismo, né? O que não significa que a gente não precise ter religião, pelo contrário. Vamos entender o seguinte, a religião fala
sob uma perspectiva mítica, sob uma perspectiva simbólica. Ela tem camadas de interpretação que vão além da objetividade, e se a gente quer buscar uma interpretação objetiva, racional, científica, histórica, a gente tem que usar os instrumentos da ciência. Nós não podemos nos furtar do conhecimento científico para buscar a verdade. A ciência, ela corresponde a uma etapa madura da espécie humana. Como a gente viu ali, são 2 milhões do gênero Homo, 200 mil anos da espécie Homo sapiens, e só 10 mil anos que a gente está vivendo em cidades, que a gente está vivendo a Revolução Neolítica, e 500 anos, nem isso, que a gente vive no mundo capitalista. Antes disso, ninguém pensava em capitalismo no mundo. Agradeço e vamos seguir em frente aí.